Boa Boa noite a noite, gente. todos, Ah, você vai. Não, esqueci. Uhum. bem-vindos. Nós estamos no 31º encontro desse grupo, que trata do campo e as práticas integrativas e complementares. E hoje nós teremos a psicóloga Graça Reis, para conversar conosco. É sempre uma graça que a gente recebe a cada dia nesse encontro. E bem-vinda, Graça. Esteja à vontade para você comentar alguma coisa sobre você ou para já abrir a sua apresentação. Esteja à vontade, bem-vinda, a noite é sua. Obrigada, Marli. Gente, boa noite, então, a todas e todo, mais uma vez, né? E é um prazer para mim estar aqui, mas também é borboletinha no estômago, porque é um desafio, um grande desafio. Há muitos anos que eu não exponho e não me exponho Eu vou em pedir, enquanto grupos você assim. bebe água, um minutinho só, uma licencinha, eu vou emudecer os microfones e aí você abre de novo o seu, ok? Porque tem alguns abertos, aí começa a dar microfonia. Ok, já pode. Então, como eu estava dizendo, para mim é um desafio estar aqui e eu agradeço inclusive muito a Marli porque me incentivou, me estimulou, me apoiou e é muito bom. E acho que eu criei coragem porque esse grupo é um grupo muito especial, muito generoso e aberto. E eu fico feliz de poder estar aqui trazendo as minhas ideias, experiências e podendo trocar com vocês, ver a ressonância que isso vai ter diante de vocês. Então, eu acho muito bom. Só um minutinho, deixa eu ver que o meu WhatsApp tinha ficado aberto e estava fazendo um barulhinho aqui. Então é o seguinte, eu vou já compartilhar aqui minha tela, já está aberta para compartilhar, né, Marli? Então tá certo. Esse é o nome do tema que eu trouxe hoje, que é a potência do encontro por uma vida mais rica e mais feliz. Então vou começar falando um pouquinho de mim. Um pouquinho, né? Porque eu já tô com 73 anos, então assim, tem coisa demais para falar. Então, tentei fazer um recorte aqui do que eu achava que era mais relevante e dividir, de certa forma, em quatro fases. Dentro de cada uma delas há muitos ciclos, mas assim, eu peguei o que eu achei que seria mais relevante. Então, eu sou formada em psicologia, em BH, e inicialmente na área organizacional, inclusive trabalhei em BH na área organizacional, e cheguei a fazer formação em administração de recursos humanos. Aí em 80 houve uma reviravolta, porque eu vim trabalhar na UF, mudei para Uberlândia e tudo mudou. Inclusive, depois de alguns anos eu decidi fazer mestrado na área clínica, mudei de área, né, e comecei também a atender na clínica da UF. E esse período foi um período muito intenso, talvez o mais intenso da minha vida, assim, porque a UF estava acabando de se federalizar, muita gente mudando para cá, as pessoas querendo fazer amigos, então foi uma intensidade em todos os sentidos, né? De uma nova profissão, de conhecer muita gente, vida social muito intensa, participação política. Foi também a época em que eu tive meus filhos. Então, assim, foi muita coisa acontecendo. Aí, em 95, eu me aposentei. Eu estava bem nova ainda, mas naquele tempo era possível, né? Estava com 47 anos. E aí montei uma clínica e atendia casais e terapia individual e comecei também a fazer intervenção em instituições, porque
Ainda no período anterior eu tinha começado a fazer psicodrama, formação em psicodrama, que eu terminei nesse período. Eu cheguei a ter uma trupe de teatro espontâneo, foi um período em que eu me voltei muito para essa área, cheguei a fazer também a formação como didata, e depois formação em esquizodrama, que provavelmente pouca gente conhece, mas daqui a pouco eu falo um pouquinho. Aí de 2006, a minha sensação foi que se abriu um novo tempo, de novo. Porque no ano anterior eu conheci o meu atual marido, esse que veio trazer a água aqui agora. É, e, e, e aí eu acabei decidindo encerrar a atividade do escritório, do consultório, me aposentei mesmo, e comecei um período muito intenso de viagens, experimentações, cheguei a morar na Suécia, que ele é sueco. Foi também quando eu comecei a fazer a prática contínua de yoga e meditação, que até então eu flertava com yoga, mas eram experiências esporádicas. Desse tempo em diante, eu passei a fazer direto. Eutonia, fiz enneagrama, comecei a usar florais, trabalhei um tempinho com hipnose, assim, trabalhei não, aprendi hipnose, experimentei o ayahuasca, fiz curso de xamanismo, comecei a usar aromaterapia, apometria, eu também fiz fui atendida um pouco, fiz curso de mindfulness, breathwork. Então, assim, foi um mundo de coisas. Eu estou trazendo tudo isso, em parte para mostrar para vocês o quanto que eu era inquieta, até hoje sou, buscando mil coisas, principalmente no autoconhecimento, e também como uma forma de agradecer, porque eu tive muitos mestres e mestras maravilhosos e devo muito a eles, aprendi demais com eles. Agora eu estou começando tratamento com biofal, tem pouquinho tempo, mas eu já sinto uma transformação, acho que vai ser muito importante na minha vida. E aí, como uma espécie de elo de ligação entre esses dois períodos, eu escrevi um livro que levou 8 anos para ser escrito. Não porque ele seja grande, pelo contrário, é um livro fininho, 120 páginas, mas é que ele também era uma experimentação. Cada vez que eu escrevia, eu aprendia algo novo, fazia uma revisão e vinha uma coisa nova, e assim ele foi continuando até 2007. E em 2008 eu publiquei, então assim, muito do que eu vou falar aqui hoje é baseado nesse livro. E também em todas essas coisas que eu citei aí, no que ficou dessas coisas em mim. Vamos falar um pouco das minhas referências e fontes de inspiração. São teorias complexas que eu não vou poder me estender, né? Vou falar sobre elas muito rapidamente. E, gente, me desculpa, eu vou fechar a minha janela aqui porque está começando uma chuva. Mas eu só vou destacar aquelas ideias que serviram como fonte de inspiração para mim, as mais importantes. Então, a primeira delas é o esquizodrama de Gregório Barenblit. Barenblit é um argentino que se radicou no Brasil na época da ditadura da Argentina, uma pessoa extraordinária, infelizmente faleceu 2 meses atrás, mas eu cheguei a conhecê-lo e ele foi meu terapeuta, professor, supervisor, e ele atua como analista institucional, atuava, né? Analista institucional, psicoterapeuta, psicanalista, professor, e conheceu profundamente a esquizoanálise de Deleuze Guattari. Foi a partir da esquizoanálise que ele criou o esquizodrama. E o esquizodrama, assim, eu vou estar falando muito em linhas gerais, né, gente? Porque, como eu disse, não tem muito como me aprofundar. Ele é um conjunto de técnicas, ele seria meio que uma aplicação da esquizoanálise. É um conjunto de técnicas que visam essencialmente
inventar novos jeitos de estar na vida, de agir, de produzir, de se relacionar, questionar os valores pré-estabelecidos, duvidar das verdades cristalizadas e descartar as classificações a priori. Então, assim, a esquizoanálise, a esquizodrama não aceita muitos quadradinhos, né, em que a gente às vezes se classifica e tenta romper com isso. E o que tem mais a ver com isso que eu vou estar trazendo hoje, que é buscar a alegria, o entusiasmo, os bons encontros, conforme a definição de Spinoza, que promovam o crescimento e intensifiquem o que faz bem. Então, a regra básica do esquizodrama é combinar a infinita audácia com a infinita prudência. Audácia para se arriscar por mares nunca dantes navegados. Prudência para não se perder ou naufragar na empreitada. Um outro autor também que me inspirou foi Martin Buber. Ele foi um filósofo vienense que viveu de 1878 a 1965 e escreveu um livro, Eu e Tu, que foi publicado na Alemanha em 1923, mas até hoje ele continua potente e atual. E dele eu tiro essas ideias que eu trago aqui, então. Ele diz que a atitude do homem é dupla, de acordo com a dualidade das palavras princípio que ele pode proferir. Uma seria eu-tu, que é o mundo da relação, e a outra eu-isso, o mundo como experiência. Proferir a palavra princípio eu-tu é estar presente, sem classificar, abstrair, apreender, conhecer. Do contrário, o outro se torna objeto para mim, pois relação é reciprocidade. Eu vou trazer aqui umas fotos para exemplificar o que significam na minha forma de entender essas duas palavras princípios. Então, essas fotos aqui são da minha casa. Uma mangueira e uma gatinha. A mangueira, se você proferir a palavra princípio, eu isso, você vai analisar essa mangueira, querer ver qual é a qualidade, qual é o tipo, quantas mangas que tem ali, talvez medir o diâmetro, a altura, algo assim, né? Olhar para a mangueira como um objeto a ser analisado. Se você profere a palavra eu-tu, então você vai se encantar com a beleza da mangueira, com o sabor das frutas, talvez, quem sabe, querer captar a energia do tronco dessa árvore, né? E a gatinha, a mesma coisa, né? Você poderia estar interessado em saber a raça dela, a cor, descrever gatinho, tamanho, etc. Quem sabe tentar entender por que cargas d'água que ela resolveu entrar debaixo de uma sombrinha, né? Mas se você vai com a palavra eu, tu, você vai querer talvez se relacionar com essa gatinha ou se encantar, né? Para mim, eu trouxe essa foto em particular porque eu acho muito linda esse contraste, né, dela com a sombrinha. Então, em termos gerais, seria isso. Não existe aqui juízo de valor. Ninguém está dizendo que é mais certo ter um tipo de relação ou outro. É apenas, a ciência, por exemplo, precisa desse distanciamento, precisa da descrição, da análise e tudo mais. Mas na relação em si, prevalece essa palavra princípio eu-tu, porque, como foi falado antes, relação é reciprocidade, né? Então, se você ficar analisando o objeto da sua relação, você vai estar se distanciando e não vai conseguir um encontro verdadeiro. E, finalmente, o outro autor que eu vou citar aqui é Jacó Levi Moreno. Foi ele que criou o psicodrama, que foi inspirado no teatro,
Moreno inicialmente era, inclusive, um diretor de teatro, né? Ele viveu, então, de 1889 a 1974, e foi ele que criou não só o psicodrama, mas também a sociometria, a psicoterapia de grupo e muitas outras técnicas grupais, né? Então, quando eu tive essa trupe de teatro espontâneo, foi inspirada no trabalho do Moreno. E esse poema que eu trouxe aqui foi escrito por ele, e é um poema que, de certa forma, sintetiza as ideias do psicodrama. O encontro de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancarei meus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarei teus olhos e os colocarei no lugar dos meus. E tu arrancarás meus olhos e os colocarás no lugar dos teus. Então te olharei com os teus olhos e tu me olharás com os meus. Esse poema, essa ideia, inclusive, está na base da inversão de papéis, que é uma técnica muito utilizada no psicodrama. Inclusive, na terapia de casais, ela é importantíssima, né? A troca de papéis, a inversão de papéis, para você poder se ver no outro lugar, né? E olhar para o outro com os olhos dele. Então, o psicodrama, inclusive, inicialmente, ele era mais de grupo e de casal. Moreno foi que criou também a psicodrama de casais. E com o decorrer do tempo, as pessoas foram passando a usá-lo também em terapia, em atendimentos individuais. E hoje em dia ele é também muito utilizado por outras áreas, porque as técnicas do psicodrama cabem em muitos lugares, né? Inclusive nas constelações, são muito usadas. Em dinâmica de grupo, várias outras áreas. E, finalmente, uma fonte de inspiração muito grande para mim é a arte. Toda ela, mas particularmente a música. Sou apaixonada por música e aqui eu trago, então, essa fala do Vinícius, né, que é tirada da canção Samba da Benção, em que ele agradece e homenageia vários parceiros musicais dele. Então ele fala que a vida é a arte do encontro, embora haja tanto desencontro pela vida. Bom, aqui são as fontes de onde eu bebi, né? Daqui a pouquinho eu vou falar, então, o que eu produzi, quais as ideias que me vieram a partir disso, a respeito do encontro. Mas antes eu gostaria de propor, uma breve vivência, um psicodrama interno, como um aquecimento e também para tornar mais claro o que eu estou pensando. Eu vou parar aqui eu vou parar de estar compartilhando a tela para a gente poder, então, né, se vocês aceitarem o meu convite, fazer essa breve vivência, tá bom? Então, eu gostaria que vocês se colocassem numa posição bem confortável na cadeira, ou como estiverem, né, acomodados. Fechem os olhos, ou se preferirem, desfoquem um pouco a visão e comece inicialmente a prestar atenção na sua respiração. Vai tornando a sua respiração cada vez mais tranquila, mais suave. Observa também o seu corpo. Em que posição você está sentado? Como é que você está percebendo o seu corpo nesse momento? Se existe um desconforto, se existe alguma área que você se sente bem. E sempre
observando também a respiração de maneira que ela flua bem suavemente, como as ondas do mar, de um mar calmo. Inspira, expira, procurando alongar a respiração, torná-la cada vez mais profunda e cada vez mais suave. E agora eu vou convidar vocês a voltar no tempo, fazer uma pequena viagem no tempo. No dia de hoje, voltem amanhã de hoje, na hora que vocês acordaram, como é que foi esse despertar, como é que você estava se sentindo, como é que foram as suas rotinas iniciais do dia, como é que você estava vestido, vestida. Observa você um pouquinho nesse início de dia. E começa a percorrer o restante do seu dia, até um pouco antes de chegar aqui. E você vai fazer isso procurando por eventos agradáveis que tenham te acontecido hoje. Pode ser uma coisa pequena ou grande, um momento que você considera muito importante, ou algo simples que tenha te trazido uma emoção, uma alegria, um quentinho no seu coração. Se você encontrar mais de um evento, eu gostaria que você escolhesse um que te marcou mais. E escolha uma palavra para descrever esse evento. E também procure identificar o que você sentiu, que emoção, que sensação que acompanhou esse momento. E procure então nomear tanto o evento agradável quanto o que você sentiu naquele momento. E agora, delicadamente, você volta a prestar atenção no seu corpo, na sua respiração. E vai se preparando devagarzinho para voltar a esse momento. Eu vou pedir para vocês, eu gostaria de saber quem que encontrou um evento agradável no dia de hoje. Se vocês puderem pôr aquela mãozinha que tem aqui nas reações, coloque uma mãozinha só para dizer, olha, eu encontrei. Muitas mãozinhas aparecendo por aí, que bom. Muito bom. Eu gostaria de saber se alguém gostaria de compartilhar esse evento, só que eu vou pedir o seguinte, o nosso tempo é curto, né? A gente tem aí mais uma meia hora, mais ou menos, e eu ainda tenho muitas coisas para dizer, então não dá para ouvir todo mundo. Pensei de umas duas pessoas estarem se colocando. E aí, Marli, eu vou te pedir para você
observar para mim, né, quem que manifesta interesse primeiro e tal. Como tem as mãozinhas todas ligadas ainda, eu nem sei quem pediu primeiro. Vocês podiam então tirar as mãozinhas? Eu só queria ter uma ideia de quantas pessoas, e aí só se manifestar as pessoas que gostariam de contar para a gente um pouquinho do que experienciou. De maneira breve, né? Eu pedi que vocês procurassem identificar uma palavra tanto para o sentimento quanto para o evento. Então, assim, procurar se ater mais a isso sem se aprofundar muito. E aí, quando todo mundo tiver tirado as mãozinhas, aí se manifesta quem quiser. Né? Então, A Solange se manifestou primeiro e depois Tá. a Graça e a Maria a Mazé, que eu não sei qual das duas ligou primeiro, mas a Solange foi primeiro. Solange, por favor. Pois é, hoje eu levantei num dia de mau humor. No entanto, eu faço supermercado toda terça de manhã. E ao chegar lá, o rapaz do hortifruti, sempre muito ranzinza, hoje me perguntou: tá tudo bem? Eu falei: ah, tudo bem, e você? Aí ele disse: tá tudo ótimo, e vai ficar melhor ainda. Aí eu assustei, eu falei: nossa, que alegria, você me deixou alegre hoje. Então eu considerei, e aí dali para diante, o dia hoje foi ótimo. E eu acho que eu considero o otimismo dele hoje e a minha reação, a alegria, fez muita diferença. Gostei. beleza. Obrigada. Graça e Mazé, para o ímpar, duas irmãs aí. Maria José, a Graça te... Deixa a Mazé falar, que ela quase não fala. Ok. Minha experiência foi muito interessante. Eu fui deixar meu neto no curso de inglês e fui buscar. E quando eu cheguei lá, eu vi uma professora passar. E eu acho que eu conheço essa pessoa, eu acho que eu conheço. Olhei, mas nós estávamos de máscara. Ela não olhou para mim, subiu correndo. Aí eu fui e perguntei à secretária: essa professora, qual é o nome dela? Aí ela disse: Ana. Foi uma emoção, foi a pessoa que eu trabalhei quando eu iniciei minha carreira de professora. E ela é professora do meu neto. Então foi assim muito interessante. E foi professora da minha filha quando era pequenininha. Então foi assim uma emoção, uma coisa muito boa, muito alegre. Passei muito bem com isso. Que lindo, muito lindo, obrigada. Eu acho que dá, Mali, para mais uma pessoa. Então foi a Graça, foi a minha xará que se inscreveu. Pois é, então, Xará, vou falar, porque eu gostei muito aí da sua vivência. Eu hoje também foi com o neto, né? Nós duas somos duas galinhas chocas assim com os netos, curto muito os netos. E aí eu fui convidada hoje para falar na escola da minha neta de 13 anos sobre o meio ambiente. Na verdade, era uma roda de discussão. E aí a minha emoção foi ver a fisionomia dela, orgulhosa da avó, apresentou a avó, e a satisfação no olhar dela mostrando a escola. Estava a minha filha, o marido, eu e ela, e mais duas amiguinhas, e a gente olhando toda aquela o convívio dela, né? Então foi uma glória, foi muito bom. Que lindo. Completamente foi, eu só vi aquela imagem 6 horas da manhã saindo de casa para participar desse evento. Então, Muito bom. estou cheia de graça. Certinho, obrigada, Xará. Que Graça, ótimo. tem mais uma, eu só vou ler aqui, a doutora Liliane colocou, meu sentido do momento foi de colaboração e amor. Ok, a fala é sua, Graça. Tá certo. Então, gente, esse exercício é uma coisa simples, mas eu acho que a gente devia fazer todo dia, sabe? Buscar. Um tempo atrás eu assisti uma palestra uma palestra não, uma entrevista da Monja Coen, e ela falava o seguinte: todos nós temos que procurar todos os dias pelo menos uma coisa que traga um quentinho no nosso coração.
E, e ela conta que uma amiga dela escolheu fotografar flores. Então, todo santo dia ela saía em busca de uma flor bonita que a atraísse, que a agradasse, para tirar foto, e aquilo tornava o dia dela mais agradável. Eu conheço uma outra moça também, que criou no Instagram um, ela fez a si mesma um compromisso de colocar no Instagram todo dia uma alegria por dia. E pode ser, as alegrias dela assim, vão desde, por exemplo, a foto de uma joaninha, né? Quer dizer, a experiência de ver a joaninha, aí ela fotografa e coloca no Instagram, até coisas maiores, né? Um aniversário, um grande encontro. E então, assim, e ao fazer isso, ela não só fica alegre, mas ela também está compartilhando a alegria dela com a gente, né? Então, eu acho isso uma coisa muito linda. Eu vi que houve aqui uma pergunta, né, de qual foi o exercício. Então, eu fiz um breve psicodrama interno, que é chamado isso, né, porque você vivencia de novo, né, por isso que se chama psicodrama interno. De buscar eventos agradáveis do seu dia. Então, eu fiz, no começo desse ano, eu fiz um curso de mindfulness, e a professora sugeria que todos os dias, no final do dia, a gente fizesse uma listinha dos eventos agradáveis daquele dia, sabe? E colocando o que foi e o que você sentiu, né? Então, eu acho que é uma ideia interessante. E assim, não é porque, não pense que eu estou propondo um jogo do contente, né? Que a gente tem que estar sempre feliz, que a gente não pode olhar para as coisas desagradáveis, que a gente não pode sentir tristeza, não pode sentir raiva, não é isso. Faz parte, tudo isso faz parte da vida, né? Mas a alegria, se permitir estar bem, se permitir estar feliz, faz muito bem. Eu quero até, vou compartilhar de novo a tela, porque eu quero falar um pouquinho sobre isso através do criador da esquizoanálise. Eu pus a foto de alguém meditando para falar do psicodrama interno, não porque seja uma meditação, mas é porque eu queria marcar algo para eu não esquecer que aquele era o momento em que eu gostaria de fazer o psicodrama interno, antes de falar das minhas ideias, né? Porque eu acho que fica mais claro o que eu vou falar daqui para frente a partir dessa vivência de vocês. Então, Deleuze fala o seguinte, ó, que o poder requer corpos tristes. O poder necessita de tristeza porque consegue dominá-la. Quer dizer, se a gente está alegre, se a gente está animado, você tem disposição de lutar. Alegria, portanto, é resistência, porque ela não se rende. Alegria como potência de vida nos leva a lugares onde a tristeza nunca levaria. Então, cultivar a alegria, cultivar a felicidade, assim como o desejo, mas assim, quando eu falo de desejo, eu estou falando de desejo como algo interno, que não foi criado por o marketing, por exemplo, né? Então, mas aqueles desejos que são do fundo do seu coração, que são realmente internos, né? Às vezes vem do inconsciente até. Então, o desejo, a alegria e o amor, eles se opõem à sociedade de consumo, porque a sociedade de consumo, o marketing, né, o mercado, ele está muito ancorado na infelicidade das pessoas, no vazio, e cria a ilusão de que você pode ser feliz comprando, né? Então, se eu não estou me sentindo bem, quem sabe se eu comprar um vestido mais bonito, ou se eu tiver uma casa enorme, ou se eu tiver sempre o carro do ano, talvez eu vá ser mais admirado, eu vai conseguir mais amor,
ou se eu não estou me sentindo bonito, fizer uma cirurgia plástica. Então você, quanto mais infeliz, né, você mais vai querer consumir, porque existe muito essa ideia, né? A felicidade está ali naquelas coisas que você possui. Então, o desejo, a alegria e o amor são formas da gente se opor à sociedade de consumo. Então, e são formas de resistência, de luta. Uma coisa que eu queria, que eu esqueci de falar, né, na hora que vocês estavam relatando, as experiências agradáveis de vocês, é que no final, né, se outras pessoas quiserem estar colocando, porque nós vamos ter um tempo depois para discussão, então se alguém tiver vontade de trazer a sua experiência, que é muito gostoso ouvir. Acho uma delícia, é um pouco aquilo que eu falei dessa minha amiga que publica Uma Alegria por Dia, porque a gente, quando conta a alegria da gente, a gente torna o outro mais feliz, né? Como foi até uma das histórias que vocês contaram, né? Que alguém ficou feliz porque uma outra pessoa disse que estava feliz, que o dia ia ser bom, né? Então é contagioso a alegria, assim como a tristeza, né? Às vezes são contagiosos. Bom, finalmente, então, o que eu penso? O que eu tirei de tudo isso e também de muita coisa que eu vivi? Aqui é a capa do meu livro, e eu até fiz questão de trazer essa capa, que está também no primeiro slide que eu mostrei, porque aqui, vocês falaram de avós, né? Aqui é a mãe coruja. Esse desenho foi feito pela minha filha e eu achei muito lindo, porque traz essa ideia, né, do olho e, ao mesmo tempo, da natureza, né? Então, o encontro está em tudo isso, né? Então, o encontro, tal como eu concebo, consiste em momentos de especial sintonia, que se vivem na intensidade da percepção, da sensação, do sentimento, do pensamento, da imaginação. São momentos privilegiados, raros, podem ser fugazes ou não, né? Mas contêm a eternidade, mordidas no paraíso. Momentos de total entrega que não se marcam pelos ponteiros do relógio, mas pelo tempo aion, brincalhão, que flui em todas as direções possíveis e no qual só existe presente. Aqui eu estou falando do encontro como uma coisa mais intensa do que o simples evento agradável, né? Então eu entendo que o encontro dá muito sentido à vida da gente. Bom, eu vou desenvolver isso um pouco melhor no próximo slide. E aqui eu trago um verso do Chico Buarque que eu acho muito lindo. Dura a vida alguns instantes, porém mais do que bastantes, quando cada instante é sempre. Também essa ideia, né, do tempo aion. Aquele momento para você tem o valor da eternidade, quando você vive nele um encontro. Essa é a música, Mali. Eu tinha planejado colocar a música, mas não foi possível. E aqui, então, eu continuo. São infinitas as possibilidades de encontro. Aqui eu dou alguns exemplos que são as coisas que valem para mim, né? Um pôr do sol, uma nesga do céu no fim da tarde, a lua cheia, as carícias do sol e da brisa, o sussurro do rio, do vento, das folhas, as ondas do mar, um cheiro, um toque, um sabor, um olhar, um sorriso, um abraço, com um acorde musical, uma imagem, um verso, uma passagem literária, com a cena de um filme ou um passo de dança, com uma lembrança, uma fantasia, um sonho, uma ideia. Pode se dar no sexo, na arte, na escrita, na leitura, na conversa, na psicoterapia. Pode acontecer com pessoas queridas ou até com desconhecido. Pode emergir num grupo que ressoa em consonância, multiplicando sua potência. Quando se dá na relação amorosa, adquire um sentido especial, pois além da magia do momento, contém a de alimentar e recriar o amor.
essa última frase tem a ver com uma coisa que eu fui descobrindo nas minhas relações amorosas, que o amor não é um sentimento constante. Todos nós temos momentos em que a gente pensa, gente, mas como, né? Você tem raiva, você não quer estar junto. Então, tem momentos maravilhosos e tem momentos que são de desencontro de um casal, né? Mas se você cultivar os encontros, se você cultivar que momentos especiais aconteçam com aquela pessoa, você está alimentando o amor. Porque aqueles momentos tão especiais acabam fazendo com que você suporte os outros que não são tão perfeitos, né? Que não são tão lindos. E eu, assim, eu falei com vocês para pensarem nos momentos agradáveis que aconteceram, né? Mas a gente pode fazer acontecer muito momento agradável. Como alguns exemplos que eu dei, né? Dessa moça do Alegria por Dia, ou que a Monja Cohen falou, né? Da amiga dela que buscava uma flor a cada dia. Então, aqui em casa, o que eu faço? Eu gosto mais de natureza e de bicho. Então, assim, certos bichos, pelo menos. Mas, então, o que eu faço? Eu cultivo flores que atraem beija-flor, que atraem borboleta, abelha. Eu tenho uma fonte. E acho que assim, eu costumo brincar com meu marido que o nosso playground é ver os passarinhos tomando banho na fonte. Eu acho de uma beleza, é muito lindo. Já fiz não sei quantos vídeos disso. Então a gente mesmo pode criar nossos momentos especiais, né? Nossos eventos agradáveis. E eu quero contar para vocês de 3 momentos agradáveis que eu vivo todo dia, com raríssimas exceções, eu vivo esses 3 momentos. Deixa eu só ver se está... Ah, não, antes de falar disso, eu quero trazer uma outra ideia. Além dessa questão, né, da alegria e de cultivar os eventos agradáveis, os bons momentos, eu acho que é importante também a gente manter o olhar de criança. Porque a criança, para elas, tudo sempre é novo. A cada dia, uma coisa que ela já viu N vezes, né? Um brinquedo que ela já brincou várias vezes, se torna sempre novo para ela. Então, a gente cultivar um pouco esse espírito de descoberta, de olhar para o mundo com curiosidade, como se você nunca tivesse visto aquilo ou aquela pessoa. E aqui eu trago também alguns exemplos, porque é muito interessante também o olhar do poeta e do louco. O louco porque olha para o mundo de uma forma completamente diferente, né? Eu trouxe aqui essa pintura do Van Gogh, que hoje se duvida muito que ele fosse mesmo louco, né? Mas, de qualquer maneira, o jeito que ele retrata a natureza é louco, né? Quer dizer, aqui está um céu, todos nós somos capazes de reconhecer um céu, mas isso aqui, na verdade, não é um céu, né? A gente vê, quer dizer, tem alguns aspectos ali que fazem com que a gente reconheça, identifique o que ele está mostrando. Então, é lindo demais ser capaz de transformar a realidade com seu olhar. Né? A cebola é para me lembrar de uma crônica do Rubem Alves, que eu li recentemente. O Rubem Alves, além de ter sido um escritor excelente, ele era também psicanalista, né? E ele conta que uma paciente dele chegou uma manhã e falou com ele, chegou na hora da sessão e falou: doutor, eu estou muito preocupada, eu acho que eu estou louca. Ele ficou esperando para ver, né, qual que era o sinal da loucura. Ele falou: não, é porque eu faço comida todo dia na minha casa, estou acostumada a cortar cebola todo dia. Mas ontem, a hora que eu fui cortar a cebola, de repente eu parei e fiquei ali olhando para a cebola, maravilhada, que coisa linda aquela cebola. As cores, a transparência. Eu fiquei encantada. Aí ele falou com ela: não se preocupe,
o que está acontecendo com você, que você adquiriu o olhar de poeta. E para você ficar tranquilo, eu vou te contar que o Neruda chegou a escrever uma ode à cebola. Então você não está sozinho. E essa última imagem é para relembrar de algo que já me aconteceu. Essa foto não é daquele momento, não, mas eu trouxe como um símbolo. Numa casa que eu morava, eu tinha na frente da casa uma cipipiruna linda, que dava muita flor, flores amarelas que caíam no chão e cobriam o chão. E para mim aquilo ali era um tapete lindo. E só que a minha vizinha de frente ficava varrendo todo dia, porque para ela aquilo era sujeira. Então, eu acho que isso é um pouco essa ideia do olhar do poeta, né? Como que você pode olhar para as coisas à sua volta. Bom, finalmente, aqui eu trouxe esse relógio, né? Um relógio maluco para estar simbolizando essa ideia do tempo, que não é o tempo, né? Mas cronometrado. E esse prato é de salmão. Eu tenho quase certeza que muita gente que não deve gostar, né? Porque tem muitos veganos, vegetarianos. Mas eu amo salmão de paixão, é a minha comida preferida. Então, quando eu vou comer salmão, eu como assim, degustando cada pedacinho. Então, isso é uma outra coisa muito importante. É a gente ter consciência plena daquilo que está fazendo e viver o presente. É lógico que não tem como você, tudo que você vai fazer durante um dia, você fazer desse jeito, né? E tudo que você vai comer, você comer desse jeito, porque leva tempo, né? Então eu trouxe o salmão como um símbolo, porque para mim, o salmão eu sempre lembro de fazer isso. Mas se a gente conseguisse fazer isso também uma vez por dia, degustar alguma coisa, que seja uma xícara de café, uma taça de vinho, uma fruta, qualquer coisa, que naquele momento você esteja ali sentindo mesmo o sabor, degustando aquilo. Também no curso de Mindfulness, a professora trouxe um exemplo que eu achei muito interessante. Ela pediu para a gente, aliás, não um exemplo, um exercício. Ela pediu que a gente levasse passas e que pegasse essas passas como se a gente não conhecesse, nunca tivesse visto uma passa na vida, não sabia o que era aquilo. E então era um longo exercício, mas eu sugiro, se vocês tiverem paciência, façam isso. Pegue uma passa, porque vocês vão estar exercitando várias dessas coisas que foram faladas aqui, né? Pega uma passa como se eu não conhecesse e vai tentar, pelo tato, pelo cheiro, pela forma, você vai tentar descobrir o que é aquilo. E depois que você fizer esse exercício por um longo tempo, aí finalmente você coloca essa passa na boca e ela vai ter um outro sabor. E são N coisas, né, que a gente faz no dia a dia, no automático, né? Você vai tomar banho, você entra correndo, pensando já no que você tem que fazer depois. Se pelo menos num momento tentar sentir a água que corre no seu corpo, ou a toalha que você usa, como é que é o tato dessa toalha na sua pele, né? Então, assim, são exercícios para a gente aprender a ter consciência plena, viver o presente e se criar mais momentos agradáveis na vida da gente. Viver encontros, transformar pequenas coisas em encontros. Bom, então agora que eu vou contar para vocês os 3 momentos agradáveis que eu vivo todo dia. O primeiro deles é com a minha gatinha, porque ela me espera na porta todo dia. Eu abro a porta, ela está ali, e se esfrega em mim, fala comigo, alguma coisa eu entendo. O segundo é yoga, eu amo fazer yoga e meditação, faço todo dia. E o terceiro é esse que está retratado aqui.
quando eu termino de fazer yoga, eu volto, acordo meu marido, e a gente criou um hábito, acho que criamos esse hábito desde que a gente está junto, há 15 anos. A gente se deita e fica juntos ali, deitados, durante uns 15, 20 minutos, simplesmente juntos. Às vezes a gente conversa, às vezes a gente está ali simplesmente vivendo esse momento de intimidade profunda. E eu trouxe essa história para vocês porque me aconteceu há uns meses atrás uma coisa mágica. Bom, eu considerei mágica. Eu andava meio triste e eu atribuía a pandemia, o isolamento, né? Porque a gente não tem como não ser pego de vez em quando, né? Por essa situação terrível que a gente está vivendo. E nós estamos em isolamento quase que total, então eu estava meio triste e desanimada. E coincidiu que durante alguns dias a gente não pôde viver esse momento do abraço, porque por circunstâncias da nossa vida, né, da rotina. E aí um dia ele chegou no meu quarto, no nosso quarto, eu estava descansando depois do almoço, e ele falou comigo, eu vim te dar um abraço, porque hoje é dia do abraço. Aí eu falei com ele, se você quer me abraçar, então me abraça de verdade, deita aqui comigo e me abraça de verdade. E ele fez isso. E eu fui sentindo como se o meu corpo tivesse ido se preenchendo de energia. Sabe, um copo vazio que você vai colocando um líquido aos poucos? Foi essa a minha sensação. Como se a energia fosse subindo e tomando o meu corpo. E eu fiquei... Quando essa experiência terminou, esse momento terminou, a minha tristeza tinha desaparecido, meu desânimo tinha desaparecido. Eu fiquei muito impressionado com isso, porque a gente ouve muito falar, né, que abraço é uma coisa muito importante e mágica, mas esse dia eu tive a prova real mesmo de que é assim. Eu não sei dizer se eu estava triste porque a gente tinha ficado alguns dias sem se abraçar, desse jeito, né, que a gente faz, ou se foi porque eu estava mesmo triste e o abraço teve a mágica de me tirar do meu estado. Seja lá como for, ele tem um poder mágico. Bom, para terminar, eu quero falar da gratidão. A gratidão é um outro sentimento muito importante, que faz muito bem para a gente. Eu coloquei aqui uma foto da Violeta Parra, que escreveu a música Graças à La Vida, que é inteira um hino à vida, um hino de agradecimento à vida. Eu costumo brincar que é o meu hino, porque ela agradece tudo, né? Agradece poder enxergar, poder ouvir, ter um coração que bate, poder chorar e sorrir. E nesse verso em particular, nessa estrofe que eu trouxe, né, ela agradece por ter palavras com que expressar os sentimentos que ela tem pelas pessoas. Eu vou ler a tradução e depois, Marli, eu vou te pedir, nesse caso aqui, eu vou te pedir, depois que eu ler, vou te pedir para parar a gravação um pouquinho, tá? Então, a tradução eu traduzi, né, gente? Então, assim, não é uma tradução exata, mas ela diz que agradeço a vida que me deu tanto. Me deu o som e o alfabeto. Com ele as palavras que penso e declaro. Mãe, amigo, irmão e luz, iluminando o caminho da alma daquele que estou amando. Eu trouxe esse verso, eu trouxe essa estrofe porque eu teria tantas pessoas a quem agradecer pelo muito que a vida me dá, agradecer por todos os encontros que eu já vivi. Mas se eu fosse fazer isso, primeiro seria impossível, né? Porque na vida inteira eu já vivi tantos, então é muito difícil lembrar de todos eles.
E se eu lembrasse, seria muita coisa para estar colocando. Então, eu quis trazer como um agradecimento a todas as pessoas que passaram pela minha vida. E eu agradeço também a esse grupo. Agradeço por estar aqui, pelo muito que eu recebo de vocês. Então, eu gravei essa música um tempo atrás e trouxe esse trechinho que eu gostaria de estar oferecendo a todas essas pessoas e ao grupo. Então, Marli, se você puder